Olá pessoal, aqui é a Alessandra, professora de Química, e hoje nós vamos ver as regras de nomenclatura para os compostos de cadeia normal, que é a atividade que eu passei para vocês essa semana. Vários alunos me procuraram com dúvidas, então resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar um pouquinho para vocês. Então, olha só, para a gente fazer a nomenclatura dos compostos orgânicos, a gente vai seguir uma regra. Que regrinha que é essa? Para montar esse nome, então nós temos o prefixo do composto, o infixo, que é o meio da palavra, e o sufixo, o finalzinho. O prefixo, ele indica, dentro da química orgânica, esse prefixo aqui, ele vai indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. Então, se a minha cadeia tem um carbono, o meu prefixo met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4, but, 5, pent, 6 carbonos, hex, 7, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non e 10 carbonos, dec. Então, nós nomeamos os compostos até 10 carbonos. O infixo, ele vai indicar para nós o tipo de ligação química que eu tenho entre os carbonos. Então, se eu tiver ligação simples, o meu infixo é an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in. E duas ligações duplas, dien. Assim como se eu tiver duas ligações triplas, seria di-in. E aqui eu vou ter o meu sufixo, que indica a função orgânica. Então, cada pedacinho da palavra, ela tem um significado e ela indica alguma coisa. Quando é hidrocarboneto, né, só carbonos que contêm hidrogênio e carbono, então a gente vai terminar em O. Se fosse um aldeído, seria A, uma cetona, ona. Por exemplo, se for um tipo de álcool, vai terminar o nome com ol. Por isso eu tenho etanol. Então, para fazer isso, eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá, ó. Eu tenho esses exemplos aqui, ó. Esses aqui até eu já fiz. Então, eu tenho lá, ó, esse composto aqui, ó, com 3 carbonos. Então, ó, ele tem 3 carbonos, então o início é prop. Ele só tem ligação simples, an. É um hidrocarboneto, então o. Juntando tudo isso aqui, ó, eu faço o nome, ó, propano. Então, cada pedacinho da palavra indica alguma coisa dentro da química orgânica. Vamos passar para esse segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, prop. Ligação dupla, en. É hidrocarboneto, esse CH aqui é de hidrocarboneto, então termina com O. Se eu juntar, ó, propeno. Qual é a diferença do de cima? O de cima tinha ligação simples, então era propano, ó. Aqui era an. Aqui embaixo vai ser o en. E quando a cadeia for fechada? Quando a cadeia for fechada, nós vamos colocar a palavra ciclo antes do nome. Então, eu sigo a mesma regra, porém, antes do nome eu coloco a palavra ciclo. Então, vamos lá. Esse aqui é uma cadeia fechada. Eu tô vendo que todos os carbonos estão ligados um no outro. Então, é ciclo. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, ó. Todas as ligações são simples. An. É hidrocarboneto, então, O. Se eu juntar tudo isso aqui, então na hora de fazer o nome eu junto tudo. Ciclobutano. Então o nome do composto é ciclobutano, ok? Eu tenho mais uns outros exemplos aqui. Esses aqui eu vou fazer agora. Esses exemplos eu vou fazer aqui agora com vocês. Eu tenho esse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então aqui tem 5 carbonos. E essa está muito apagada, vocês não vão conseguir enxergar. 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples entre os carbonos. Então, aqui, ó, ligação é simples, então vai ser an. É um hidrocarboneto, então é O no final. Para fazer o nome, eu junto, ó, pente, an e O, pentano. Esse é o nome do composto. Esse aqui de baixo, a mesma coisa, esse repetido do outro, né? Vamos mudar ele aqui um pouquinho. Vamos supor que aqui é um 2 e aqui eu tenho CH3. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho um composto com 4 carbonos.
but. Tem uma ligação dupla, então eu tenho uma ligação dupla. Ligação dupla em. Porém, eu tenho um composto com 4 carbonos. E essa ligação dupla, ela poderia estar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, ou entre o segundo e o terceiro. Então, essa ligação dupla, ela está onde? No 1, ó. Esse 1 é onde está a ligação dupla. Depois nós vamos colocar ele no nome. E é hidrocarboneto, então vai ser O. Então, na hora de fazer o nome, ó, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, but. Esse número que eu coloquei aqui, ó, ele vai vir logo depois do but, ó. But 1 e agora eu continuo, ó. Eno. Por que eu coloquei esse 1? Para indicar em qual carbono que está a ligação dupla. Porque eu teria a possibilidade da ligação dupla estar aqui, ó, entre o segundo e o terceiro. Então, ela estaria no 2. A ligação dupla sempre vai estar entre 2 carbonos. Porém, eu vou colocar o primeiro carbono. Então, está entre o 1 e o 2. Então, eu coloco o número 1. Está entre o 2 e o 3, eu coloco o número 2. E aqui o outro caso de uma cadeia fechada, que é o mesmo exemplo da outra que eu já tinha feito com vocês, ó. Se é fechada é ciclo, 4 carbonos é but, só tem ligação simples. Então, ligação simples é AN, e como é um hidrocarboneto, vai ser O. Eu vou juntar toda essa palavra, ó. Ciclobutano. Então, esse é o nome desse composto. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Então, hidrocarboneto O, ciclobutano. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado aí essa nomenclatura, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu tiro as dúvidas de vocês. Até a próxima, meninos!